E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Denise Morales, aprovada em vários concursos. Eu fiz uma listinha aqui, porque eu não consegui memorizar. Ó, foi aprovada PM Paraná, PC Minas, aqui da minha terra, e aí ela foi para os tribunais, TRT3, TRT14 e TRT12. Denise, seja muito bem-vinda. Vamos compartilhar com o pessoal um pouquinho da sua história? Obrigada, Laura, pelo convite. Eu estou muito, assim, entusiasmada e muito feliz com esse convite. Eu sempre quis conversar só eu e você, né? Eu sempre tinha que concorrer com todo mundo lá nas aulas, nas lives, né, do Estude Comigo, mas hoje só eu e você. Eba! Denise, primeiramente eu queria te parabenizar por todas essas conquistas, é muita coisa, e a gente vê que você está cada vez mais querendo mais, correndo atrás. Estou muito animada para conhecer mais sobre a sua história, o seu perfil, e saber aonde tudo isso vai dar. Começa um pouquinho compartilhando com a gente qual a sua formação e como surgiu essa vontade de prestar concurso público, desde o primeiro lá. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, que não foi fácil entrar, já comecei ali nessa vibe de, tipo, concurso, né, no cursinho. Tive que estudar 2 anos e meio, porque meio que eu refiz o meu ensino médio, que era muito ruim, escola pública e tal. Aí eu consegui passar na Universidade Federal. E, né, a universidade também foi muito puxada para mim. E o meu esposo, ele é funcionário público. Só que ele trabalhava, né, num cargo que ele não era muito feliz, então um dia saiu o edital da Polícia Civil do Paraná. E eu falei, meu Deus, que legal esse cargo de investigador, eu vou mostrar para meu esposo para ver se ele quer, né? Aí ele olhou comigo, ele falou, mas é que eu já estou trabalhando e tal, por que que você não faz esse concurso? E eu não tinha pensado nisso. Daí eu falei, nossa, é verdade? Será que eu consigo? Aí eu falei, ah, amor, não sei, é muito difícil, tem muita coisa aqui, prova física. Aí ele falou, vamos tentar, começa a fazer o salto dentro do apartamento. Daí eu comecei a fazer os saltos, a tentar fazer as coisas, se eu conseguia, eu falei, ah, acho que dá, treinando dá. Aí tá, aí eu comecei, bem naquele dia eu já comecei a estudar, a procurar, aí foi já aí que eu te achei, já no primeiro dia, procurando dicas e vendo, procurando os que já tinham sido aprovados, né, que para mim era, ó, assim, eu olhava para eles com uma admiração. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje, por exemplo, contando, né, e ajudando um pouquinho os outros com as minhas aprovações, né? Era, tipo, utopia. E tá, aí comecei a estudar. E bem na época entrou a pandemia. E Nessa aí, época, só para me posicionar, que você começou para a Polícia Civil, você já tinha se formado? não, eu estava no último ano da faculdade. Ah, legal. No último ano. E aí a faculdade também me pesou um pouquinho, porque eu fazia estágio, a faculdade e o TCC. E aí mais o concurso. Só que Nossa. eu achava que era super tranquilo, né? Estudar para concurso, era só fazer uma prova ali e tal. Era esse meu pensamento, vou estudar 2 meses com o edital aberto e vai dar. Só deu por causa da pandemia, porque o edital ficou suspenso. Uhum. E como E foi para você, assim, quando veio a pandemia, assim, aí você intensificou os estudos ou manteve, ou como que foi? intensifiquei. Eu intensifiquei porque toda hora os professores falavam, vai acabar a pandemia, vai ter o concurso. Aí era aquela, nossa, uma tensão diária, todo dia as pessoas falando que ia ter o concurso e tal. Aí eu tinha que manter a faculdade e tudo junto, né? E aí eu achei seus estudos comigo, eram às 7 da manhã, e aí eu acordava com dificuldade, até porque eu morava num apartamento e tinha muito barulho do pessoal de cima. Então, às 7 da manhã eu já estava estudando com você. Uhum. E assim eu fui Gente, que legal. montando rotina. Aí eu coloquei como prioridade o concurso. Aí primeiro eu fazia as coisas do concurso. Gazei a aula da faculdade. Nossa, minha faculdade, o último ano, eu só fazia o mínimo assim para passar, porque a prioridade era o concurso. Né? E nesse intervalo eu fiz algumas provas assim para teste, fiz a da Polícia Rodoviária, a da Polícia Federal, assim, fui fazendo alguns para teste. E a da PM foi para teste porque era a mesma banca. Era a banca da Universidade Federal do Paraná, minha mesma universidade, foi a banca para PM e para Polícia Civil. Ah, Então, legal. eu fui fazer. Só que eu fui tão mal na redação, eu passei bem assim na objetiva, só que eu fui muito mal na redação e eu ainda não sabia da importância, que é a matéria mais importante. Hoje eu tenho esse discernimento, é a matéria mais importante do concurso, que faz toda a diferença. E aí, na época, me deram uma nota tão ruim, eu fiquei brava, eu falei, nossa, mas a minha redação tá boa, por que que me deram essa nota? Eu recorri, e a banca me deu um tapa na cara tão forte, falou assim, que era uma coisa supérflua, que era tudo senso comum, e umas coisas assim. E eu fiquei tão de cara, daí eu falei, não, então a minha prova é a mesma banca, eu tenho que aperfeiçoar.
Então, eu comecei a estudar, fazer curso, fiz um curso de redação, outro curso, fiz vários, assim. E na prova da Polícia Civil, eu consegui gabaritar. Tirei a nota máxima. Na redação? Com a mesma banca que tinha me dado tapa na cara mesmo antes. E foi quanto tempo de uma prova para outra? Foi pouco tempo, acho que uns 2, 3 meses, algo assim. Não tive, assim, tanto tempo, mas eu estudei loucamente a redação. Focou bastante na discursiva, assim. Porque muito, muito. E até hoje eu aprendi isso, que a redação é que faz diferença. Aí, por exemplo, eu tinha passado em 102, fui parar na posição 20. Ah, Muito que bem, assim, legal. dentro das vagas, eram 44 vagas, dentro das vagas. Só que aí, nesse todo que aconteceu, tinha o teste físico, né, alguns meses depois. Aí eu parei de estudar, eu falei, não, tô feita na vida, vou fazer minha pós-graduação, comecei a fazer a minha pós, né, neurociência aplicada ao direito, que eu, nossa, falei, Que legal. eu amo estudar o que eu gosto, né, porque o que eu não gosto eu odeio. Daí eu falei, não, vou fazer uma coisa que eu gosto, e eu escolhi essa pós para fazer tranquila, né, já tinha passado, ia tomar pós, só faltava o teste físico. E eu tava super bem já, tinha treinado para o teste físico, então. Só que aí meu pai faleceu. E eu fui treinar 2 dias depois, né? Não sei que cabeça que eu tive, mas eu fui treinar 2 dias depois, e aí eu tava fazendo corrida. E eu tava pensando no meu pai, sabe quando você tá com a cabeça longe? E eu não percebi Uhum. que eu já tinha ido assim, além do limite do meu corpo. E aí rasgou o músculo da minha coxa. Nossa. E aí eu fiz de tudo, fisioterapia, fiz de tudo e não deu certo. Não, aí cheguei, fui fazer a teste, a prova, porque eu falei, não, eu vou conseguir sempre, eu penso que vai dar certo. Aí eu fui fazer a prova, fiz o salto à distância, passei, a subida de corda, demorei 4 meses para conseguir sair do chão, para fazer a subida de corda. Tinha que subir, ficaram 4 metros a corda. Uhum. Fiz todas as coisas. A corrida curta eu fiz, e aí eu já senti a perna na corrida curta. Aí na corrida longa faltaram assim uns 100 metros. Eu olhando assim na frente a chegada, e reprovei. Apitou, reprovei. Chorei Nossa. uma semana inteira, e aí meu esposo falou para mim, bom, agora acorda pra vida, né, vamos levantar essa cabeça e vamos ver o que tem para fazer agora. E aí que eu vi que tinha burburinho falando que ia começar a sair TRT. Uhum. Foi bem nesse tempo, foi ali em março de 2022. Sim. E Então aquele aí você já estava estudando há o quê? Um ano, já tinha dado um ano, né? Um tinha, ano. uhum. Aí eu tinha que estudar, só que eu falei para o meu esposo, cara, eu tenho uma autoestima muito baixa, assim, em relação aos estudos, é muito triste. Eu falo, não, eu não vou conseguir, não dá. Eu falava para o meu esposo, tá, então eu vou fazer, eu falei, vou tentar fazer o que eu acho que está ao meu alcance, eu vou fazer para técnico. E eu falei Uhum. para ele, não, mas é muito difícil, mesmo assim, não acho que eu vou passar porque é muito difícil. Eu falava, e aí eu comecei a estudar para técnico. E ele falou para mim, por que você não faz para analista, se analista é a sua formação? E eu não vou passar, aquelas pessoas estão estudando há muito tempo, eu não vou conseguir. E no fim eu passei antes para analista que para técnico. Foi? Foi. É engraçado, né? A gente sempre faz isso que você falou, a gente endeusa o nosso concorrente ao mesmo tempo em que a gente se diminui, né? Muito engraçado. Eu tava até lendo um livro esses dias e ele fala disso, que como a gente tá dentro da nossa cabeça, a gente consegue ver as nossas inseguranças, a gente vê o que a gente às vezes falha na rotina e tal. Mas quando vem do outro, a gente olha para o outro e só vê as ações e só o que eles mostram. Então, muitas vezes a gente vê só a parte boa e aí a gente extrapola, achando que a vida dele é perfeita, que ele faz tudo perfeito, que ele tá arrasando, não sei o quê. Mas, na verdade, não, né? O concorrente é igual a gente, assim, tem a mesma insegurança, as mesmas coisas. Mas calma, então, mas conta na ordem. Você foi fazer esse primeiro que era técnico, e aí você prestou já para analista ou você fez para técnico e reprovou? Eu primeiro fiz o primeiro TRT, só que assim, eu não fiz nem para analista, eu já fiz só para técnico. Tá. E foi no Rio Grande do Sul primeiro. Aí já levei pau da banca, né? Era FCC, né? Já errei a metade da prova, acertei 30 questões, eram 60, só foi a metade. E, nossa, eu saí daquela prova falando para minha esposa, eu passei, eu tenho certeza. Até as concorrentes, assim, que estavam perto de mim, escutaram, ficavam me olhando, assim. Então eu falei, nossa, por que eles estão olhando assim? E aí eu falei para minha esposa, certeza que eu passei. Meu Deus, fui ver, depois nada, nem perto. Daí, nas Você próximas, errou feliz, né? sempre as que eu acho que eu vou passar, eu não passo. Aí as que eu acho que não tem chance são essas que eu passo. Sempre ao contrário. Gente, então, aí você fez então primeiro o TRT Rio Grande do Sul e como foi sua reação assim a essa reprovação? Ah, é que durante a prova eu vi que eu tinha estudado de tudo um pouco, assim, sabe? Eu tinha conhecimento de tudo. Só que o que acontece, eu caí em todas as pegadinhas, em todas que eles fizeram, eu caí em todas.
E daí depois eu fiquei pensando, bom, eu tô começando, é uma área difícil, né? Era tipo, fiquei achando até que eu tava me achando demais, né? Querendo passar já de primeira, né? Aí teve o Paraná, a prova aqui do Paraná, que eu moro aqui em Curitiba. E aí eu botei muita pressão, muita. Eu estudei tanto, mas tanto para aquela prova. E alguns dias antes eu tive contato com algumas concorrentes, né? Que era para o mesmo cargo. E aí elas falaram para me ajudar, assim, sabe? Elas falaram: olha, esse cargo que você vai prestar, ele é muito difícil. As minhas amigas estão 4, 5, 6 anos estudando, então você tem que ter isso na mente que você vai prestar, tipo, tá iniciando. E isso me causou uma crise de ansiedade tão forte, mas tão forte, porque assim, quem que é o concurseiro que fica tantos anos assim estudando? Eu Ah, queria, eu queria passar logo, e me falaram, tipo assim, 2 dias antes da prova, foi algo assim, sabe? nossa. E aí, a prova da manhã foi técnica, aqui no Uhum. Paraná. E durante a prova, as pessoas, assim, os fiscais de sala falavam, tá tudo bem, tá tudo bem. E, cara, eu tava com o rosto fervendo, eu colocava minha mão, tava tão gelado aqui em Curitiba, ainda bem naquele dia. Colocava assim a mão no rosto para tentar me resfriar, porque eu tava o rosto vermelho e uma dor de Ansiedade? cabeça. Deu uma crise muito forte. E eu ainda não sabia o que eu tinha, né? Eu achei que era só, sei lá, passei mal na prova, nervosismo, eu achei. E depois disso eu fui ver o que que era. Tá, aí tá, eu tinha a prova da manhã de técnico e de tarde analista. Aí na prova de técnico eu fiz a prova e eu achei que eu sabia tudo que estava bem, só que essa dor de cabeça estava me atrapalhando e na redação também. Aí eu saí na hora do almoço e encontrei com um professor que ele é tipo referência assim nos tribunais, o Marcelo Sobral. Encontrei ele ali fora, daí ele perguntou: "Ah, tá tudo bem?" Aí eu falei: "Não, professor, não tô bem". Aí ele me abraçou e ele falou: "Vai para casa". Nossa, que alívio, sabe? Eu fui para casa. Ele perguntou: "Você estudou tal matéria?" E eu falei para ele: "Ah, professor, processo civil não sei nada, não estudei nada". Eu não sei, porque quando eu estudava para as carreiras policiais, eu tinha visto um pouquinho de constitucional, que, meu Deus, era assim, o tiquinho do edital para tribunal. Tribunal é muita coisa. Tinha estudado um pouquinho do administrativo, tinha estudado matérias que depois eu não usei para nada, né? Penal, eu amava penal, processo penal, essas matérias, depois eu não usei para tribunais, né? E aí esse professor perguntou para mim: "Você estudou tal?" Aí eu falei: "Não". Ele falou: "Não, vai para casa". Aí eu fui para casa, descansei e depois eu fui ver o que que eu tinha, né? Fui no médico para ver e aí descobrindo que eu tenho síndrome de ansiedade generalizada, que é um Ó, negócio assim que toma conta, assim, sabe? E eu não sabia. E eu acho que eu tinha isso já faz tempo, porque faz tempo que eu tenho essas coisas, sabe? Passar muito mal em prova, de ter que ir no banheiro, assim, passar muito mal e a cabeça começa a ficar vermelha, ferver, assim. E aí eu comecei a fazer minha terapia, tal, tudo, ter acompanhamento de médico, depois disso, né, dessa prova. e como aí, então, aí essa prova você não conseguiu ser aprovada. Não, não consegui. E tinha Foi muita assim, matéria ainda por ver, né? tinha muito. Essa daí foi assim, por muito pouco, e que depois eu vi que realmente o que me atrapalhou foi a ansiedade, porque eu sabia o que tinha naquela prova, eu tinha estudado tanto para aquela prova. Uhum, Aí eu falei, não, vou ter que começar a cuidar um pouquinho mais de mim e tal, mas ainda eu estava bem no meio, assim, da crise, sabe? E entendi. eu engordei 18 quilos Nessa nessa época. em 2022. E depois ainda não melhorei da crise, não, foi piorando, até eu conseguir passar em concurso. Daí deu uma aliviada, acho que depois que eu já estava com o nome nas listas, que eu sabia que eu ia passar, aí eu comecei a querer cuidar de mim, fazer uma atividade física. Só depois disso, na nutricionista, depois disso. Antes, cara, eu pensava assim, meu Deus, eu vou só correr ali, vou tomar banho e porque eu tô ali do lado. Senão acho que nem banho eu ia tomar. Nossa senhora. Uma loucura. Eu queria Mas ficar bem engraçado, essa condicionada. questão da ansiedade faz mesmo muita diferença no desempenho, né? É, igual você mencionou a outra prova que você sabia, mas você caiu em todas as pegadinhas. Às vezes estava relacionado também, né? Você ficava nervosa, não via direito e já ia respondendo. É, pode ser. Aí depois teve uma outra prova, eu fui para fazer, acho que foi Cuiabá, Hum, que teve o TRT de Cuiabá. Aí eu fui mal também, só que aí eu já fazia só para analista. Eu acertei 30 questões também em 60. E tá. uma semana depois, eu fui fazer a prova do Piauí e acertei 15 questões a mais. E, tipo assim, eu não tava entendendo o que estava acontecendo ainda, sabe? Ainda não tava me tratando direito, ainda. Nossa, a prova do TRT, do primeiro TRT que eu passei como analista, foi a de Minas, né? Só que, assim, foi, tipo, assim, na pegada, assim, que nem falam, sabe?
esposo falou: "Faça as 2, faça as 2". E eu nem achei que ia dar certo, eu acho que eu passei por isso, porque eu não estava botando pressão nenhuma. Você não se pressionou, né? Daí ficou menos ansiosa. Tão rápido aquela prova, no tempo mínimo eu já tinha saído. Gente, e tinha prova discursiva também no mesmo dia? Discursiva, eu fiz a discursiva. E eu fiz tão rápido, porque queria me livrar daquilo, só fiz porque meu esposo falou para eu fazer, e eu nem sabia que eu ia passar. Passei na prova, mas claro que a redação ela ficou muito boa, né? Aí eu fiquei em Minas em 500 e pouquinho. Que eles vão chamar, porque lá eles chamam, é gigante TRT de Minas. Mas ainda tem alguns anos para chamarem, né? Daí eu falei, não, vou continuar. Aí eu vi que era É. possível, né? Que era Você viu que possível. você conseguiu. Sempre tem essa virada de chave, né? Quando a gente está estudando sem noção de que um dia vai conseguir passar, até um dia em que a gente vê o nosso nome ali aproximando, a gente fala: caramba, tô ali, dá para se eu seguir firme, uma hora vai. Cara, daí, nossa, daí deu aquele gás, assim, aquele gás. Aí eu pegava, eu lembro, aquele potão de açaí, assim, aquele pote enorme de açaí, eu ficava, e na cama, né? Aí eu pegava os mapas da Lulu, né? Pegava os mapas, assim, e colocava na cama, de todos os tipos, assim, todos, assim. E eu ia comendo potão, por isso que eu engordei tanto, né? O método de estudo do açaí. Do açaí. Eu tinha acordado, já ia, daí eu ia estudando e comendo aqueles mapas, porque como eu não tinha visto algumas matérias, falei, cara, eu tenho que dar um jeito de alguma forma. Aí eu ia vendo, fazendo questões, né? E eu não entendia muita coisa, tinha que decorar, muitas coisas eu tive que decorar. Aí eu ia vendo pelos mapas da Lulu, decorando, comendo todo aquele mapa, tudo, assim, o que estava escrito importante, meu Deus, eu escrevia e decorava, e dava algum jeito, porque eu sabia que poderia estar lá na minha prova, né? E vendo vídeo aula que resolvia questões, sabe aquelas estratégia gratuita, sabe? Sei, tipo, quarentena de questões, não sei, coisa de questões. Sempre eu via aquelas gratuitas, eu tava lá batendo ponto, toda vez eu tava lá. Aí eu fui muito bem. Meu Deus, eu fui muito bem. Aí foi qual prova essa? Foi a de Rondônia, TRT 14. E gabaritei a redação. Você fez com mais calma a prova. Oi? Você fez a prova com mais calma dessa vez. A de Rondônia eu fiz com super calma, eu nem achei que eu ia passar, eu não estava pensando em concurso, porque tinha acontecido uma tragédia uma semana antes, né? Eu tinha abandonado aquela prova, só que eu tinha me esforçado tanto antes, tanto para aquela prova, eu tinha treinado, tinha contratado o James, sabe o James Carvalho? Aqui, ó, o Não. James Carvalho, o da Escola de Discursivo, Oh, ele, legal. ele foi o primeiro colocado de estratégia, teve uma vez que ele foi. E ele me treinou na parte da discursiva, né? E eu, nossa, me dediquei tanto, tal, e aí refletiu o resultado, né, depois. Que Mas legal. o que aconteceu nessa prova? Uma semana antes, eu fui fazer a prova do TRT de Bahia. Tá. E no Caramba, você tava num ritmo pesado de prova, né? pesado, uma semana de diferença, tinha prova de uma semana de diferença, assim, era muita loucura, por isso que atacou muito, assim, aquela crise de ansiedade louca, assim. Nossa. Ah, E não, e no dia que eu fiz a minha prova, teve 2 TRTs ao mesmo tempo. Então teve que escolher um dos 3, qual que ia fazer. Aí eu escolhi ir lá para Rondônia, que eu tinha uma amiga lá, né? ai, que legal. Receber em casa, tudo. A Jéssica me ajudou bastante. Ela, o marido dela, me levavam para prova, para mercado. Nossa, assim, sabe? Ter alguém para acolher é muito bom. Ai, que engraçado. Uhum. Aí o que você falou que aconteceu? Aí você fez Bahia uma semana antes. Isso. Aí eu não tirava nem um dia de folga. Eu não estava tirando domingo, eu não estava tirando nada de folga, nada. Tava assim, Uhum. louca, alucinada mesmo. Loucamente estudando. E eu falei para meu esposo: nossa, nós estamos aqui na Bahia, vamos tirar esse dia, só um dia. Eu falei: um dia para ir no mar. Só que acontece que eu me afoguei e ele se afogou no mar lá da Bahia. Como É, assim? nós perguntamos assim para um senhorzinho, aqueles que vendem coisas assim na beira do mar, onde que era tranquilo. Ele falou: ah, ali do lado, ali do ladinho ali no porto, tal, não sei o quê. Aí nós fomos, né, brincar e pegamos uma cerveja, estávamos brincando assim de bater na cerveja, cerveja caía assim para longe. Aí uma hora nós dois fomos pegar cerveja, pulamos assim, mais pertinho assim, pertinho da beira do mar assim, sabe? Daí nós dois pulamos e caímos num buracão assim dentro do mar. Buracão. Só que eu consigo flutuar, assim, sabe? Assim, o meu corpo tá com 40% de gordura, diz a minha nutra. Ah, E daí eu flutuo com facilidade. E o meu esposo tem 17% de gordura. E ele afundou. Tipo, o corpo dele não boia. Ele afundou, assim. E eu vi ele lá embaixo, assim. E eu gritava por ajuda. Ninguém fazia nada. Todo mundo ficava me olhando. Eu, aquele desespero. Eu vi a minha esposa lá embaixo, lá se batendo lá embaixo, assim. tava E tipo com uma corrente assim puxando alguma coisa?
Não, ele só afundou, tava lá embaixo. Eu via sempre a cabeça dele lá embaixo, assim, ele não conseguia voltar, sabe? E eu sei que ele não sabe flutuar, porque o corpo dele é pesado, assim, por causa dos músculos, ele afunda, vai lá pra baixo. Uhum. E daí eu falei, meu Deus, eu vou perder meu esposo. Eu tive certeza que ele tava morto, assim, sabe? Meu Deus. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu não sei nadar em mar, nada, mas eu falei, vou fazer alguma coisa. E aí eu me joguei lá pra baixo, pra tentar pegar ele e conseguir erguer ele, pôr o braço assim e puxar ele pra cima. Daí eu vi ele assim, só a boquinha assim, ó, respirando. Só que nessa que eu ergui ele, o mar joga ao contrário, sabe, com força. Sei. Aí o mar me jogou com força lá pra baixo. E entrou água por tudo que é lado. Aí eu tentava engolir água, engolir pra não ir pro pulmão, sabe? E eu falei, vou tentar. Eu falei, vou tentar chegar lá no chão, no fundo, e me empurrar pra cima. E eu me joguei mais pra baixo que eu podia. Não tinha fundo, não tinha chão. Que isso, gente? Aí eu nadei o máximo que eu pude, assim, lá pra cima. Aí algumas vezes mais eu tive que tentar puxar ele, sabe? E no fim consegui tirar ele de lá. Mas eu engoli tanta água. E ele não engoliu nada. Ele não engoliu nada de água. Ele falou assim, ai, amor, que bom que teve uma onda, né? Que eu pude respirar. Eu falei, que onda? Eu sou A onda. onda, prazer, Denise, a onda. Gente, que loucura. Cara, ninguém foi ajudar. Nada. Daí depois, quando nós saímos, todo mundo só ficaram, as pessoas ficaram olhando, assim, daí a moça falou, é que aqui é um porto e ali tem 8 metros de profundidade, mais pra frente tá... Claro que eu não ia encostar no chão, porque, cara, 8 metros é muito fundo. e eles falaram, é um porto, e eu não me liguei, sabe, quando você fala assim, é um porto, claro, um porto, tem que chegar o barco ali, então é fundo, né? E só que falaram que era Gente, tranquilo, né? Agora, morro de medo de mar, de praia, de tudo. desespero. O moço deve ter entendido assim, onde. Porque, tipo, muito fundo às vezes não tinha onda, né? Mas só de ser fundo já é perigoso, tipo. Nenhuma onda, tranquilo. Daí depois eu vi na internet, se não tem onda é porque é muito perigoso, tem que ter onda. Aí agora eu falo, mas pô, só se tiver muita onda, aí mesmo coloca os pés. Mas não pode ser ondona também, não, que aí dá ruim também. Nossa, não, então o dia de descanso não descansou foi nada, né? Foi muito mais estressante. Aí eu saí chorando, fiquei muito triste. Sabe aquele sentimento que eu tinha perdido meu esposo? Fiquei com isso por um mês. Aham. Fiquei muito triste, chorando, abraçava ele, só queria ficar pertinho dele, dando beijinho, e não queria descolar dele nem um segundo. Aí eu tinha que fazer a prova de Rondônia, né? E eu falei para ele, não, eu não vou estudar mais nada. Eu parei de estudar naquele mesmo instante, eu falei, eu quase perdi meu amor, eu vou curtir com meu amor. Eu falei, não vou, e eu tava com tanta dor no estômago, e daí deu piriri, sabe, por causa da água quente, Nossa, não, é o tanto de água que você tomou. muita água. Do mar ainda, lógico. E Gente. apareceu na TV depois, quando eu voltei aqui para Curitiba, uma semana depois, apareceu dizendo que aquela água estava toda contaminada, que tinha leptospirose, que tinha fezes, nossa, um monte de coisa. Ai, é melhor nem saber. E eu nem pensei que eu podia ter ido no médico lá. Eu não sei o que, que eu tive na cabeça. E meus pais também, nós esquecemos totalmente. Poderia ter ido no médico lá, ter tomado antibiótico lá, ter ficado boa para fazer a prova. Eu fiquei É. sofrendo, fiquei sem E aí, como. então, mesmo assim, você foi fazer a prova. Mesmo assim eu fui, porque meu esposo falou, nós já pagamos tudo, né, foi caro para ir lá, então vai lá. Falou, vai lá, pelo menos a sua amiga vai ficar com você. Eu tava toda chorondinha, assim, sabe, toda, tava, né. Nossa, imagina. Aí eu fui. E eu nem tava, né, eu nem imaginei que ia acontecer nada, falei, nem estudei a última semana, claro que não vou conseguir passar, tinha que estudar todos os dias. Fui lá e eu lembro que eu já tinha desistido. Aí o James, esse que era da estratégia, né, que passou em primeiro, ele falou, me mandou um áudio, ele falou assim, não desista. Eu contei para ele, ele falou, não desista, você consegue. Levanta essa cabeça, vamos, vai, luta até o final. Nossa, ele falou umas coisas tão bonitas para mim e parece que eu renasci, sabe? Aham, que Aquele gracinha. minuto, parece que eu renasci. Aí eu comecei a ver, tava tendo aulão da estratégia, comecei a ver, aí eu falei para meu esposo, me manda todas as fotos dos mapas. E aí eu fui vendo o mapa. Daí eu tinha que pegar um avião de Manaus para outro lugar. E eu vendo assim, desesperada e lendo assim, velocidade, nossa, e lendo e vendo tudo que eu podia, sabe? Ele fotografou. Fotografou e mandou para mim, eu com o celular pequenininho, vendo e vendo e comendo tudo ali. O último dia eu estudei com o sinal dessa manhã ali. Aí eu fui e fiz a prova, eu queria desistir a cada segundo. Nossa, doía tanto meu estômago. Era um calor tão grande lá em Rondônia no dia. O ar-condicionado tinha estragado, tipo, cara. Aí eu tinha ido com uma blusa do meu esposo, porque eu tava toda amorosa, né? Meu Deus, ele fica com saudade, eu quis ir com a blusa dele. E era uma blusa meio grossa. Aí eu ia no banheiro, molhava aquela blusa e voltava pra sala. Molhava De tudo e voltava. calor. Muito calor. Aí chegava na sala, secava. Daí eu ia no banheiro. Nossa, eu fui tantas vezes aquele dia no banheiro.
Mas eu fiz a prova, assim, achando, acho que não vai dar, sabe? Só que foi a melhor prova, assim, até então, que eu tinha feito. E aí eu fiquei na posição 28, gabaritei a redação. Caramba. E qual foi sua reação e do seu esposo quando vocês viram o resultado? Eu comecei a gritar. Eu falei, amor, vem aqui, amor. Eu nem estava esperando muita coisa, eu gritando para ele ir lá ver comigo. Né? Imagine, em 28 em Rondônia, certeza que eles iam chamar, né? E bem mais rápido que Minas, né? Uhum. Só Gente, que aí eu fiquei tipo, super doente, né? Depois disso, meu esposo foi pegar antibiótico para mim. Fomos no hospital aqui várias vezes no hospital. E ele foi pegar antibiótico e pegou Covid. Ele viu um senhorzinho tossindo lá na farmácia. No outro dia ele já estava morrendo de febre, assim, com dor. E ele passou para mim. Aí eu tava doente do estômago e peguei Covid. meu Deus. Um mês inteiro de cama. Não consegui estudar. Eu tentava estudar. Eu sou, né? Você viu o jeito que eu sou, né? Eu quero estudar loucamente e eu não Uhum. consegui. Eu tentava e não conseguia estudar de jeito nenhum. Aí foi que eu comecei a pensar, bom, eu já estou como analista judiciário, já coloquei meu nome, então agora eu vou mudar para outro cargo. Caso eu não goste, eu ia mudar para o cargo de oficial de justiça, que eu acho que tem mais a ver comigo, assim. Eu acho que até por ter ido para a área policial no começo, Sim. eu acho que tem mais a ver, assim. E daí é um cargo assim, que me encantou um pouco. Vamos ver como é que será, se eu vou gostar depois. Aí eu Vai. comecei para oficial de justiça. E aí Hum. veio a prova de Santa Catarina. Mas aí você ficou um mês sem estudar e quando você melhorou, você retomou já focada nesse concurso? Sim, esses 30 dias eu ficava pensando, meu Deus, meus concorrentes estão me passando, ficava sofrendo. Eu não conseguia estudar e estava Mas sofrendo. já tinha saído do edital ainda não? Ainda não tinha Ah, saído. ufa. Menos mal, não imagino. Não tinha. Aí eu tive os problemas pessoais lá com a minha família do Chile, e o meu vozinho ficou doente e tal, e eu não ia visitar eles desde os meus 14 anos que eu vim para o Brasil, né? Eu falei, não, vamos então, vamos marcar a viagem. Aí marcamos, e como eu estava um pouco mudada, assim, eu vi que tinha outras coisas mais importantes, não era só estudo. Eu falei, vamos então, vamos lá visitar minha família, porque pode acontecer alguma coisa, eu vou me arrepender. Já me arrependi tanto por causa do meu pai, sabe? Eu não convivi com meu pai. E isso me pesa muito, assim. Meu pai faleceu e eu não tive, assim, a oportunidade de ficar perto dele. Uhum. Isso pesou demais, assim, por dar prioridade, assim, total para concurso. Entendi. E aí, saiu o edital de Santa Catarina. E eu ia viajar para o Chile. Mas Ah. aí não tinha volta. Eu tive que ir para o Chile mesmo assim. E aí lá no Chile eu decidi não estudar nada. Nem um dia. Eu fiquei 15 dias lá. Com o edital aberto, Santa Catarina. Meu E aqui Deus. do Ah. Meu Deus, mas daí eu aumentei muito a carga horária antes, né? Porque eu já sabia que eu ia viajar. Eu aumentei muito a carga horária. Nossa, eu tava estudando assim umas 8 horas líquidas antes de ir. Aí lá eu falei, não, Não, na verdade eu ficava pensando, será que eu estudo? Será que eu não estudo? Ai, meu Deus, mas sabe aquela coisa, né? Ah. Só que daí tinha tanta coisa legal para fazer lá. Eu falei, não, vou me dar o luxo de ficar 15 dias sem estudar. Aí eu fiquei sem estudar nada. Hum. Mas ficava aquela insegurança, né? Aí depois voltei e estudei muito. Muito, 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 muito para a prova, né? Porque seria o único TRT que eu ficaria perto da minha irmã, né? Que tem uma irmã de 15 anos. E eu queria ficar pertinho dela. Aí fui fazer essa prova. E eu achei a prova bem difícil, assim. Eu achei bem difícil, não sabia se ia dar certo. Falei para meu esposo, não sei. Eu fiz o melhor que eu pude ali na redação, mas eu não sabia. Aí depois saiu o resultado. E eu fiquei também na posição 28 no final. Tirei uma nota muito boa também na redação. E Caramba. fiquei 28. Aí eu sou colecionadora de 28. Gente, que coincidência, como assim? Muita coincidência. Eu falei para minha esposa, os próximos pode saber, é 28 também. Tudo colecionável 28. Caramba! Nossa, Denise, que aventura, meu Deus, eu fiquei nervosa só de você contando, imagina você passando por tudo isso, né? Mas achei legal essa transformação que você teve, né? De antes você era muito bitolada e aí depois você conseguiu se organizar para ter também uns momentos de convívio, de equilíbrio, né? De descanso também com a família, né? E se organizando para isso, né? Não é chutando balde, tipo, parei de estudar, Sim. não. Já Uhum. que eu vou ficar um tempo sem, vou adiantar aqui, vou tentar fazer o máximo antes e tal. Ai, nossa, que aventura. Quais são os seus planos agora, assim? Você tem algum que você tenha preferência? Qual que você está pensando em assumir?
Agora eu fiz o de Amazonas, né? Acabei de fazer Amazonas e tô esperando o resultado de Natal. Eu acho que deu certo, deu boa. Deu 28, deu 28. Eu acho que deu 28, eu não sei. Mas eu quero fazer o litoral que tá vindo, tem Ceará e tem Pernambuco. E eu quero muito morar em praia, mesmo tudo que aconteceu ainda, a praia é linda, maravilhosa, mesmo assim, só ter De cuidado. longe é bom de olhar. De longe, quando tiver 5 salva-vidas perto, daí dá para botar os pés. Assim agora. E aí eu vou fazer esses próximos. Depois eu não sei, eu tenho muita dúvida. Eu não sei o que eu quero. Eu às vezes quero muito ser defensora pública, às vezes eu quero muito ser juíza. Então, eu Gente, não que sei legal. o que eu vou fazer depois. Mas por Aham. enquanto eu quero ser oficial de justiça em praia. Vamos ver. Olha, imagina. Daí você faz, exerce suas funções assim, aí no intervalo você vai ali no mar, tomar uma aguinha de coco. Ai, É que chique, né? delícia. Que coisa. Ô, Denise, conta pra gente rapidinho, assim, qual que foi, depois que você se ajustou, né? Porque eu sei que no início, normalmente, a gente começa estudando meio errado e tal, mas quando você se encontrou num método, qual que era a sua preferência, assim? Você focava mais no PDF, aí encaixava as videoaulas? Como que você colocava os mapas, né? Como que você usava eles, as questões? Então, no começo você me fez sofrer. Você fala para ler os PDFs, daí eu tentava ler os PDFs, e daí eu me matava para ler PDF e era tão ruim e eu odiava PDF. Aí eu falei, não, vamos mudar, vamos para videoaula. Daí eu fui para videoaula. Daí depois alguma coisa que eu tinha muita dúvida, eu ia para o PDF. Daí tá, aí eu ia fazendo assim. Aí depois abandonei tudo. Daí eu falei, não, vou ver só os mapas. Aí, assim, cara, cada vez é uma coisa que eu faço. Eu nunca tive um método assim, só vou fazer assim, eu faço de tudo, tudo ao Vai mesmo variando os estímulos também. de tudo, aham. Aí, por exemplo, às vezes eu faço conversa assim com as minhas amigas, pego alguma concurseira, conheço alguém, aí eu falo, vamos estudar então, vamos estudar, dialogar aqui, vamos ver redação, bater tema de redação, vamos estudar alguma coisa, legislação. Assim também eu estudo bastante. Ah, legal. É muito bom isso, né? De você ter que falar, né? Ter, ou que ensinar para alguém, ou vice-versa, né? Também isso ajuda você a reter bem as informações. Uhum. E fazer caderno eu não fiz. Assim, no comecinho, bem no comecinho, eu comecei a fazer um caderno. Eu lembro que eu montei completinho um caderno de português, mas depois eu vi que estava perdendo muito tempo. E foi aí que eu acho que eu comprei os mapas. Foi nesse comecinho. E daí no mapa eu ia fazendo algumas anotações e tal. Mas depois desse TRT-14, eu não precisei mais nem olhar os mapas, porque eu revisei tantas vezes que eu sei onde está, qual parte, que cor, o que que você anotou, o que que eu anotei do ladinho, assim, que já está muito, muito fixado, assim. Aí agora eu só tenho um caderninho de decoreba, que eu chamo ele, que eu coloco assim, o que é muito difícil, que eu fico com dúvida, eu marco ali. Mas é pouquinha coisa. Agora é mais, eu estou me preparando mais para a redação, porque faz muita diferença. Uhum, não, com certeza. Então você já memorizou os mapas todos, né? Já. Não, eu não lembro se eu acabei contando que os mapas, por exemplo, o TRT-14, eles foram muito importantes, porque eu não tinha visto a matéria de processo civil, não tinha visto nada, e várias matérias civil, não tinha visto nada, porque era de área policial. Uhum. Eu fiquei desesperada, né? Como em 2 meses eu tinha que estudar para passar na prova, eu tinha só 2 meses, e eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou comer esses mapas, se a Laura estudou, a Laura já fez esse trabalho para mim, e já tá tudo ali, e aí eu fui decorando, porque assim, tinha coisas que eu não entendia, e eu gabaritei o processo civil lá no TRT-14, Caramba! Seguindo pelos mapas. pelos mapas. Gente, que legal. Fico muito Sim. feliz, sabe? Porque, por exemplo, eu não tinha essa matéria antes. Aí eu fiz, o pessoal pedia muito. Eu falei, então tá, vou fazer. Aí fiz e fico feliz de que ele tenha te ajudado a conseguir as suas aprovações. Gente, que legal. Eu fico muito feliz. Falta no processo de trabalho, Laura. Nossa, minha filha, não fala. Mas ao direito do trabalho eu fiz. Encarei. Ano passado, assim, pau quebrando, fiz. Eu estou fazendo agora de políticas públicas para o pessoal que vai prestar o CNU, porque né, é uma matéria que pouca gente já tinha estudado e vai cair em conhecimentos gerais. Eu falei assim, não, é uma matéria que eu já domino, eu precisei estudar para o concurso da Câmara aqui, quando eu prestei. Então eu falei, vou ajudar o pessoal com ela. Então, essa eu já sei. Processo civil eu tenho que estudar do zero, né? Ó, processo do trabalho eu tenho que estudar do zero ainda, então vai demorar ainda um pouquinho. É.
Ai, meu Deus. Eu vou começar agora do zero, porque eu sempre estudei assim, picadinho, né? Eu nunca peguei um curso agora, eu peguei lá o do Papa Concurso para estudar tranquila, desde o comecinho. Cara, só que agora, é que nem você falou, agora eu tô me organizando, agora eu tô planejando, agora eu tenho horário para, por exemplo, eu vou começar a academia, já me inscrevi, viu? Já me inscrevi na academia. Aí, ótimo. Aí eu vou deixar um horário determinado para estudos, porque antes eu não conseguia, era o dia todo, assim. Só que essa tranquilidade veio só depois das aprovações. Antes eu não Uhum, conseguia. uhum. Então agora você vai conseguir ter uma rotina um pouco mais equilibrada. Uhum, Importante, né? Para conseguir manter firme. sim. Até coluna, estraguei a coluna, tudo. Ah, bem-vindo ao clube da coluna estragada. Gente, coluna é triste, né? Não tem muito jeito. Denise, uma coisa assim, cara, eu gostei muito dessa história, muita loucura, assim, no meio do caminho, assim, muitos altos e baixos, e eu achei muito legal também a relação de companheirismo do seu esposo, né, de incentivar a seguir em frente, e até na hora de decidir começar a estudar para concurso, né, é engraçado como às vezes as coisas estão muito na nossa cara, mas a gente nem vê, né, então alguém tem que falar, e aí, tipo, para você pensar em tentar e tal, muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que ainda não conseguiu essa primeira aprovação, que é aquela aprovação que dá aquele combustível para a gente conseguir, né? Então, o pessoal que já começou a estudar, ou já reprovou uma ou algumas vezes, ou ainda não encarou uma primeira prova, assim, algo que às vezes você gostaria de ter ouvido quando você estava ali no início. Eu gostaria que vocês estudassem, não dessem ouvidos para outras pessoas, porque cada um tem a sua individualidade. Cada um aprende da sua forma, cada um vai passar no seu tempo. Então, se alguém demorou muitos anos para passar, não quer dizer que será o nosso caso. Então, que continuem, que perseverem, né? E que vai chegar, mesmo que você acredite que não vai dar certo, igual eu pensava, não vai dar certo para mim, vai dar certo. Eu sou exemplo disso, deu certo. É muito assim, né? A gente só acredita que vai passar quando passa mesmo. E quando passar, daí vem aquele gás. Nossa, daí parece que renasce uma pessoa que tem toda a motivação interna, assim, e aí dá certo. A gente já tá assim, não, tô sem energia, tô sem força. Aí vê o nome na lista de aprovados assim, não, vamos lá, vamos continuar estudando, que agora vai dar certo mais, não sei o que, é muito bom, né? E outra coisa que não tem perfeição, assim, eu comecei agora a postar no meu Instagram sobre como é que é a minha rotina, só que sobre tudo, meu esposo fala, não, amor, mas isso não é para falar. Eu falo, não, amor, tem que falar, porque eu gostaria de ter visto alguém que coloca tudo ali, por exemplo, agora eu tava me mudando, aí não estava conseguindo estudar direito, daí eu tinha que organizar, separar alguns dias. Fui fazer Manaus, e aí eu deixei uma bagunça, a gente se mudou, pegou só as roupas, e nos mudamos para um lugar mobiliado. Porque aí, quando chamarem outro estado, não preciso agora vir É, ter visto antes, né? Então, tem que organizar tudo. E vai ter turbulência. Eu tive, durante esse período, o falecimento do meu pai. Durante o território de Santa Catarina, né? O falecimento da minha mãe. Foi muito triste. Fui viajar, tanta turbulência, então ninguém tem essa rotina perfeita. Eu nunca fiquei 100% estudando. uhum. Então, tem que continuar. Todo mundo vai ter ali seus problemas pessoais, mas tem que continuar, acreditar que vai dar certo e vai dar certo. E Não, continuar. com certeza. Denise, fala o seu Instagram para o pessoal poder te seguir também. É denise.morales.trt. Ótimo, eu vou colocar, deixa eu ver se eu anotei certinho. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, para quem não conseguir digitar, poder encontrar lá no Instagram para poder te acompanhar também agora, nas próximas empreitadas, né? Tá bom, muito obrigada. Denise, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, de contar essa história pra gente. Achei muito legal ver que, assim, igual você falou, né? Nada é perfeito, muito pelo contrário, cada um passa por seus desafios, por seus altos e baixos durante essa jornada, e muito legal a forma com que você lidou com tudo e seguiu firme e perseverou, né? E contou também com a ajuda do seu esposo, muito, muito bom. Parabéns mais uma vez por essas conquistas, que você continue voando cada vez mais alto. Obrigada. Para você que está assistindo o vídeo, se você tiver gostado, eu sei que você gostou, deixa um like também e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Qualquer dúvida também para a Denise, você pode encontrar lá no Instagram dela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou mandar aqui também nos comentários do vídeo, que depois ela volta para dar uma olhadinha, né, Denise? Volto sim. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.